fantástico. E aí, quando a gente se depara com os desafios, assim, eu acho que é importantíssimo pra gente, assim. Com certeza, dá uma mudada boa. E o fato de você se expor e o cérebro perceber que você não morreu, expus e... não foi gostoso não, mas também tô aqui, sobrevivi. É isso. Então... É bom demais. Let's go, galera! Estamos em mais um episódio, na 4ª temporada. Olha onde que a gente chegou, hein, filho? Que bom, né, cara? Cada vez melhor aqui. Isso bom aí. demais da conta. Estúdio reformado. Nossa, pessoal. Já tem algumas coisas novas aqui que vocês vão percebendo aos pouquinhos. As câmeras, a mesa já tá maior. Isso é tudo aprimorando cada vez melhor para vocês. Pessoal, vale lembrar que a gente está no YouTube. A gente tem os cortes no Les Paul Produções lá no Instagram. Estamos no Spotify, então tem 44 episódios aí para vocês assistirem. Segue a gente, manda para os seus amigos, familiares aí, tem muito assunto interessante que já rolou, né? E vamos ver o que tem hoje, né, meu amigo? É isso aí, Pedro. Não podemos deixar de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores desse projeto aqui, que é o nosso podcast, que é o FG Consultoria e a Boca Viçosa, aí sempre com um pauzinho de queijo quentinho. Grande Carlos Dantas, obrigado aí pela parceria, Boca Viçosa, que é brilhante aqui, um coffee break aqui, uns salgadinhos, pão de queijo, o pessoal adora. E um grande abraço também para o Osmailda, que faz a contabilidade nossa aí, o FG Consultoria. Valeu demais, pessoal. Tá começando mais um episódio do Les Paul Podcast, você está chegando agora, seja bem-vindo, né? E aproveita e se inscreve. Nosso convidado de hoje é engenheiro e mestre em inovação tecnológica pela Universidade Federal de Viçosa, mas consolidou sua carreira como especialista em comunicação e oratória. Ele já treinou mais de 4 mil alunos e conduziu centenas de palestras e mentorias para diversas empresas e instituições. Não para por aí não, meu amigo. Hoje ele é CEO da W1 Treinamentos e Consultorias, presidente do Conselho de Administração da Forest Venture Builders S.A. e professor de comunicação e oratória em cursos de pós-graduação. Seja muito bem-vindo, Wilton Ribeiro. Aê! Olá, muito obrigado, que prazer. Prazer demais, desses 4 mil alunos, tem 2 que são mais importantes, mais legais, que eu gosto mais. É um prazer estar com vocês. Nós vamos contar essa experiência, como que foi pra legal. gente, cara. A gente tá feliz pra caramba de te receber aqui. E vamos compartilhar como foi a nossa experiência, ouvir você mais. É sempre bom ter você do nosso lado. Já tem alguns anos, então é bom que vocês sobreviveram. Né? não houve óbito após. Muito bom, muito bom. Cara, mas antes de a gente chegar lá, a gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouco mais do Wilton, do Wilton criança, onde nasceu. Exatamente. Cara, eu nasci em Brumado, na Bahia, e uma cidade extremamente quente. Para você ter noção, em Brumado ninguém sua. Quando você passa a mão na testa, você tem sal, né? Porque você sua e evapora imediatamente. Uma cidade que é a 3ª maior jazida de magnesita do mundo. Olha. E lá foi que eu comecei na área de comunicação e oratória desde pequeno. Com 7 anos eu fazia programa de rádio. Eu fazia um programa na Rádio Nova Vida FM 87,9, que existe até hoje, inclusive, chamado No Coração da Comunidade. Eu falava de catequese. Então, desde muito cedo, eu trabalhei com comunicação e eu me tornei um comunicador a partir dos estudos ao longo da vida. Dentro da universidade também a gente tem grandes oportunidades de comunicar, de se expor. E depois eu fui trabalhar em empresa. E nesse trabalho eu acabava visitando algumas empresas associadas, multinacionais, etc. E em todas as empresas que eu chegava, a conversa era uma só. Aqui o negócio está indo muito bem. Nós estamos vendendo bem, as coisas estão acontecendo, mas nós temos um problema. Eu falei, se é um só, vamos resolver esse problema. E esse problema é comunicação. Comunicação interna, comunicação externa, comunicação dos colaboradores, comunicação dos líderes. E eu entendi que o meu papel no mundo era justamente ajudar as pessoas a se comunicar de melhor maneira, se comunicar de uma forma mais assertiva. Mas conta um pouco pra gente, um pouco mais da sua infância, quanto tempo você ficou lá nessa cidade na Bahia, né? Se você ficou só lá, como você chegou aqui em Viçosa? Muito bom, eu fiquei só lá. Olha só que interessante. Eu nasci em Brumado e passei toda a minha vida antes da universidade em Brumado. E quando eu estava naquela fase de adolescência, todo mundo dizia que eu seria advogado.
Então, nossa, esse aí, de frente a um juiz, o juiz vai dar ganho de causa com certeza. E meio que eu peguei isso para minha vida. As minhas primas estavam estudando direito, então eu entendi que eu iria ser advogado. Mas no ensino médio, eu participei de um evento muito interessante, na época, a respeito da transposição do Rio São Francisco, e para além disso eu participei dos processos de algo que chamava Agenda 21, algo ligado ao meio ambiente. E eu me encantei pela área e decidi fazer engenharia. Aí fiz engenharia florestal e foi uma decisão extremamente acertada, Juliana, porque a engenharia ela dá para nós um conhecimento muito amplo. Então eu me tornei gestor de negócios por conta da engenharia, eu me tornei consultor de negócios por conta da engenharia, e isso foi muito bom. Mas o direito ficou lá na orelha, né? E depois da graduação, eu já estava no mestrado, decidi entrar no direito, mas ali com outra intenção, não a intenção de me formar, a intenção de arrumar uma namorada, e fiz. Foi um negócio organizado. Cara, foi organizadíssimo. Foi organizadíssimo. Eu estava precisando encontrar a minha parceira de vida. Aí falei, bom, eu vou... A beleza na época não era tão grande quanto essa que tá aqui. Então eu falei, não vai ser na fila da padaria que eu vou encontrar, ela vai olhar para mim e vai se apaixonar. Vou entrar em um curso superior, porque no mestrado a gente não forma turma. Então entrei na graduação e no primeiro dia de aula, a professora, me lembro hoje, Fabiana Noronha, professora de Introdução ao Estudo do Direito, lá na Univiçose, perguntou o que nós estávamos fazendo ali e eu logo de cara falei, professor, eu sou engenheiro formado e tal, então nitidamente eu estou aqui em busca de uma namorada. Quando eu falei, ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, eu falei, é essa. E desde então estamos Quanto tempo vocês praticamente casados. Na verdade, hoje somos casados, né? Mas desde o início nós já começamos a namorar, nós já estamos juntos há 6 anos. Que legal, Wilton. E como é que você veio parar em Viçosa, Wilton? Conta pra gente. Viçosa era a referência, é a referência nacional e inclusive uma referência mundial na área de engenharia florestal e das agrárias como um todo. Então, eu sempre decidi na minha vida escolher aquilo que há de melhor. Eu passei em Viçosa, passei em Lavras, passei no Acre, então não tinha outra opção que não escolher Viçosa. E me apaixonei perdidamente por essa cidade. Aí você fez a graduação? Fiz graduação, fiz mestrado, depois do mestrado, inclusive, fui convidado pela UFV para dar aula numa pós-graduação, no MBA, um MBA para a empresa Suzano, um MBA do Departamento de Engenharia Florestal, aí já na área de comunicação e oratória. Que legal, maravilha. Maravilha. Você é engenheiro de formação, né? Engenheiro florestal. Engenheiro florestal de formação e hoje atua como especialista de comunicação e oratória. Exato. Como foi essa virada de chave, né? Você disse que aos 7 anos você já fazia programas na rádio. Mas Exato. quando você sentiu que a comunicação fazia parte da sua vida e... Eu sempre tive em mim algo muito forte. Eu entendo que a escolha da nossa profissão ela precisa seguir um padrão. Primeiro precisa ser algo que eu goste muito. Depois precisa ser algo que faz a diferença na vida das pessoas. E por último precisa ser algo que me dá dinheiro, né? Não dá pra gente ter esse romantismo de escolher a profissão só porque gosta, etc. Mas eu fui um agraciado. Porque a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é dar palestra. Olha, não existe nada que me dá mais prazer do que estar em cima de um palco. Ali o meu coração se enche de alegria, eu tremo de alegria. Tem um negócio engraçadíssimo, tem uma música do Emicida que eu adoro, chama A Ordem Natural das Coisas. E é uma música que fala que o sol é o astro-rei, mas que ele ficasse no canto dele, porque ele precisa lembrar que ele só vem depois. Ele só vem depois da Dona Maria, da merendeira da escola, etc, etc. E toda vez que eu dou uma palestra, eu termino e eu escuto essa música para eu voltar para o lugar. Porque eu gosto tanto do que faço que eu fico me sentindo, de fato, um ser extraordinário. Então eu tive esse privilégio de gostar muito da área que eu trabalho, depois entender que isso faz a diferença na vida das pessoas. Eu já tive a oportunidade de ver, após treinamentos meus,
colaboradores de empresa chorar e me dizer assim: Wilton, você efetivamente mudou a minha vida e a forma com a qual eu me comporto no trabalho. E isso não tem preço, Pedro. E depois dá dinheiro. Então, é a junção que faz com que a escolha da profissão seja algo claro na vida da gente. A gente pode falar um pouquinho, né, ao longo do episódio, do programa, sobre a nossa experiência também, né, Juliano? Como foi pra gente, pessoal? A gente fez aula com o Wilton, tem 2 anos mais ou menos, né? Já isso tudo, né? O tempo voa, né? Voa. Nossa, mas, pessoal, foi muito legal desde o começo, quando a gente soube do curso do Wilton. Então, a gente fez sobre oratória, para melhorar a comunicação, para fazer uma avaliação sobre a nossa comunicação, que a gente entende que a gente tem uma responsabilidade com a comunidade, se a gente está passando a informação de forma clara, objetiva. Então foi muito legal para a gente. Teve outros alunos lá também que a gente aprendeu muito com eles, foi desafiador. Pessoas ali, né, que surpreenderam todo mundo, né, Wilton? Então, para a gente, cara, eu carrego demais todo o aprendizado. Eu sou da área de comunicação, eu sou publicitário. Tem uma coisa até que eu gostaria de perguntar em relação a essa comunicação mais persuasiva, para as pessoas entenderem como que funciona essa comunicação persuasiva, né, a mudança de palavras. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Ô Pedro, é interessantíssimo você perguntar sobre isso, porque eu recentemente mudei o meu treinamento da parte de comunicação persuasiva para publicidade. Tudo que eu falava, agora eu estou contra. E por quê? Explico por quê. Existem algumas fórmulas prontas que funcionam muito bem para uma comunicação persuasiva publicitária. E eu ensinava, use fórmulas de contraste, né? Não é sobre isso, é sobre aquilo. Isso fazia parte do meu treinamento. Use trinca de palavras, educação pública gratuita e de qualidade. Vocês se lembram que eu falava tudo isso. Aí o maldito do ChatGPT chegou e usa isso em demasia. Então, se você pede hoje um texto para o ChatGPT, ele coloca 50 fórmulas de contraste, 10 trincas de palavras e vários outros elementos que antes nós entendíamos como absolutamente persuasivos. E isso foi desgastando o recurso. Então, eu tenho seguido muito os ensinamentos de um influenciador que eu gosto demais, o Leandro Ladeira. E cada vez mais a persuasão publicitária ela está na simplicidade e ela está na verdade. Você se comunicar com o seu público de forma muito natural, de forma leve, sem tanto empilhamento de gatilho mental, né? Então, a gente tem visto que a blogueira, dona da loja, né, a dona da loja que se transforma em blogueira e conversa com a audiência dela de forma natural, tem tido mais sucesso do que aquela que investe uma estrutura muito grande em pensar a copy do anúncio de forma muito determinista. Decorada ali. Exato. Então eu te diria que hoje a base para uma comunicação persuasiva dentro da publicidade, para os pequenos e médios negócios, é a verdade institucional. É você falar com o seu cliente da forma que você fala normalmente. É vender a sua imagem de forma leve, agradável, assertiva. Isso tem feito muito a diferença. Concordo plenamente. Existe uma maneira que é a percepção do ambiente, a percepção das coisas. A gente que faz muita publicidade também, a gente se deparou com situações em que a gente não ficou confortável em fazer propaganda. Então, por a gente não ficar confortável, a gente às vezes adiava, repensava se valeria a pena a gente falar, porque a gente sabe que realmente o público ele identifica quando a nossa cara não tá boa ali. Identifica. Entendeu? Então a gente não passa verdade em cima das coisas. E algumas situações também que foi extremamente espontânea a nossa comunicação. Claro que a gente tem ali, por exemplo, alguns termos, né, que a empresa ela precisa pontuar alguns tópicos ali importantes para falar, que a gente tenta passar com seriedade, com credibilidade, com carisma, né? A gente tem essas formulações para fazer. Tanto é que as pessoas perguntam para a gente assim: vocês são os personagens, né? Não. Quando conversa com a gente normalmente, né? Eu falei assim, não, é porque a televisão, quem mexe com comunicação, seja rádio, seja o podcast, seja qualquer coisa, tem entonações diferentes. Sim. Você vê na rádio como que é difícil para um radialista sair daquela... Sair do personagem ali. Cara, eu já teve umas situações, Wilton, que é muito interessante, que é a seguinte.
que eu precisava de vozes para narrar algum vídeo. Aham. E aí a gente acionava locutores de rádio. Sim. Aí eu falava assim, cara, mas não precisa da sua entonação de rádio. Ele não Eu consegue. quero a sua voz normal. Você lendo o texto, interpretando o texto. Uhum. As pessoas, a maioria, eu acho que é 90% dos radialistas que eu tentei fazer, eles não conseguiam tirar a entonação da rádio para fazer o negócio. Eu acho engraçado, eu fui num programa de rádio agora semana passada e quando eu cheguei, que eu sentei, que eu vi o microfone, a mesa de som, na hora que eu fui falar, eu já... Boa tarde! O ambiente. O ambiente, ele já te coloca numa entonação própria, né? Exatamente. E isso acontece, inclusive, com a pessoa que vai gravar vídeo. Eu sou treinador de oratória, mas tenho uma dificuldade com gravação de vídeo terrível. Porque quando você pega o celular, que você liga a câmera, é como se você construísse imediatamente um personagem, e nessa de construção de um personagem, você muda a entonação vocal, você muda todo o seu comportamento. E aí você fica travado. Isso que você falou da parte de se sentir desconfortável no momento de fazer uma publicidade, puxa um assunto muito legal, que é a linguagem corporal e o quanto ela nos denuncia. E dentro da parte de linguagem corporal, nós temos as microexpressões faciais. Eu acredito que vocês já assistiram aquele filme Divertidamente. Eu não me lembro se é no 1 ou se é no 2, mas tem um momento que a personagem principal está conversando com uma amiga e a amiga diz alguma coisa e o cérebro dela começa a escanear as microexpressões faciais da amiga para entender o que a amiga de fato queria dizer com aquilo que estava dizendo. E nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Obviamente de forma inconsciente. Mas eu consigo escanear suas microexpressões faciais e a partir desse scanner eu tenho noção se você está falando a verdade, eu tenho noção se aquilo é confiável ou não. Então é muito duro, é muito difícil você fazer publicidade de algo que você não acredita. Nossa. Então, se você precisa fazer uma publicidade de algo que você não acredita, é melhor você contratar um ator, uma atriz. Exatamente. Porque quando é conosco, realmente não dá. Não dá. O negócio é passar a verdade. Se não dá, se Não, a gente não está exatamente. sentindo, a gente nem faz. Mas conta pra gente um pouquinho como surgiu a W Treinamento e Consultorias. A W Treinamentos, ela surgiu há 8 anos, justamente por conta dessas minhas visitas a grandes empresas e de saber que as pessoas precisavam muito de consultoria, treinamentos em comunicação, oratória, performance, etc. No início, Pedro e Juliano, eu tinha uma ideia que os líderes eles já se comunicavam bem, que os líderes eles já conseguiam falar de forma assertiva, que eles já conseguiam se posicionar, dar uma palestra e tal. E eu comecei a participar de muitos eventos. E eu via empresas grandes, multinacionais, que pagam uma fortuna para patrocinar um evento. E quando eu falo de fortuna, eu estou falando de 300 mil, 400, 500 mil reais. E existem empresas que gastam 1 milhão para participar de um evento, ou muito mais que isso. E essas pessoas, muitas vezes, têm aquele momento de dar aquela palestra institucional. E ela manda quem? Um vendedor líder, uma pessoa que parece se comunicar muito bem. E quantos eu vi que se comunicavam muito mal? Aí você imagina, a empresa investe um dinheiro danado naquilo e a pessoa, na hora de se comunicar, não consegue, fica nervosa, não se encaixa no palco. Então a W, ela surgiu corrigindo essas questões. Primeiro, dando treinamento para líderes, para as pessoas que precisavam aparecer pelas empresas, mas também dando treinamento para a base. Nós falamos muito que o líder precisa se comunicar bem. O líder precisa de uma comunicação assertiva. Mas nós esquecemos que comunicação é um negócio de 2 ou de mais. A base né? tem que estar preparada para poder receber as informações. Exatamente. Eu tenho um líder que se comunica bem, mas o time não está, primeiro, preparado para receber a informação e depois não está preparado para transmitir informação. Então, nós precisamos entender comunicação nas empresas como algo complexo e algo que envolve várias áreas. Eu recebi uma solicitação, não posso revelar ainda a empresa, mas uma multinacional maior do mundo na sua área. E eles me procuraram, uma empresa lá do Maranhão, dizendo o seguinte: Wilton,
eu estou com um problema de segurança do trabalho. E eu preciso de um treinamento de comunicação e oratória. Um programa de comunicação e oratória de 6 meses, pelo menos, para sustentar a cultura de segurança. E a gente não tem esses links, né? Que comunicação e oratória faz toda a diferença para a cultura de segurança da empresa. Porque se eu não consigo me comunicar, eu estou colocando em risco a vida das pessoas. Essas percepções e programas como esse, podcasts como esse, têm uma entrega para a sociedade efetivamente muito nobre. Nós conseguimos entregar conteúdos para as pessoas que estão nos ouvindo que, de fato, transformam, mudam a cabeça, mudam a percepção, a forma que elas enxergam. Exatamente. A gente, por exemplo, já recebemos aqui bombeiro, né, falando na época das queimadas. Por mais que existem várias formas de comunicação, seja pela prefeitura, seja na TV, falando sobre a queimada e tudo mais, mas quando você traz um profissional para falar o ponto de vista dele, contando histórias sobre o que ele já passou no dia a dia, reforça, entra às vezes de outra forma na cabeça da pessoa. Então a comunicação, que nem você está falando corporativa, eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma grande empresa, que é a Votorantim, quando eu morei lá em Juiz de Fora. Aí a gente fazia muita comunicação interna também. Só que as comunicações internas se limitavam muito com quadro de avisos em refeitórios, entendeu? Então era basicamente, essa era a comunicação visual. Faltava muito essa figura de uma pessoa reforçando a comunicação visual. Exato, e para além de reforçar a comunicação visual, é ter as pessoas se comunicando, não é nenhuma pessoa, mas todas comunicando entre si de forma eficiente. Eu já dei consultoria para uma empresa e eu achava engraçadíssimo. O dono da empresa, empresa média, falava, eu não sei mais o que eu faço. Porque eu não estou errado, Wilton. Não estou. Falei, não tá por quê? O que está acontecendo? Olha, a comunicação interna. Eu preparo o jornalzinho quinzenal, eu entrego o jornalzinho, ninguém lê. Ninguém lê. Falei, claro, seu jornal é ruim, cara. Seu jornal é uma porcaria, né? E obviamente a gente precisa conseguir dizer isso para a pessoa de forma eficiente, porque a pessoa entende que aquilo é o filho dela, o jornal é maravilhoso, mas ela faz para ela. E aí está o grande problema da comunicação, Pedro. Concordo. Quando eu quero comunicar com o Juliano, eu preciso olhar para o Juliano, entender o Juliano, saber quem o Juliano é. Eu não posso preparar uma comunicação pensando em mim. Meu pai, que Deus o tenha, me deu ensinamentos extraordinários, mas me deu um ensinamento muito errado. Coitado, achava que estava certo. Ele dizia assim, meu filho, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E é um ensinamento até muito bonito, né? A gente vai olhando isso aí, é uma frase bonita, mas é uma frase péssima. Não adianta. Como que eu vou tratar o Juliano da forma que eu gostaria de ser tratado? Eu tenho que tratar o Juliano da forma que ele quer ser tratado. Porque senão não funciona. É como se eu estivesse tentando comunicar com o Juliano falando comigo mesmo. E isso não funciona. Então, talvez a primeira grande dica desse podcast: comece a olhar para o outro. Comece a enxergar o outro, enxergar como o outro gosta de ser tratado, como aquela comunicação vai funcionar melhor com o outro, porque isso vai fazer diferença. Concordo plenamente, isso é transformador, né? E como que você pode falar também as pessoas que têm dificuldade de falar não, né? Às vezes aceita qualquer coisa dentro do processo de trabalho. Muitas vezes a gente fica inibido, assim, nossa, o mineiro, eu acho que tem uma cultura muito dessa, né? Você pode fazer esse paralelo com a Bahia. Eu acho que cada região se comporta de uma forma. O mineiro, ele tem dificuldade muitas vezes para falar não, é mais acanhado, meio assim, bicho do mato, né? Entre aspas, mas aí fala não tem muita... E fazendo um paralelo com os portugueses são muito não. Vamos lá hoje, lá em casa, tomar um café? Vamos lá tomar uma cerveja? Não. Aí para a ideia de ser arrogante. E o não precisa de explicação, né? Não. Exatamente, não. Não, vamos lá casa hoje? Não. Aí você dá... Porque é cultural. Aí o mineiro, não, eu vou vir aqui. Então, vou passar lá. Vou fazer o possível para ir. Fica aquela e ele diz que, ou pior, ele diz que vai passar e não passa. Exatamente. Né? E tem um vídeo da Carmen Lúcia que eu acho ótimo, porque o mineiro, ele se entende. Quem convida não deseja. Quem diz que vai também não quer ir. Então, assim, um
fala que vai, o outro convidou, ninguém chega, esse encontro não acontece, tá tudo certo. Exatamente. Mas eu sou de uma comunicação clara, né? Então, o povo mineiro se comunica de forma incrível, eles são extremamente gentis, mas é importante que a clareza das mensagens esteja colocada, sobretudo no mundo corporativo. E eu te digo, Pedro, que a capacidade de dizer não, ela está intimamente ligada à sua autoestima. A capacidade de conseguir dizer não para uma determinada coisa, de colocar limites claros, está ligado ao seu reconhecimento de quem você é. Muitas pessoas não conseguem dizer não porque não se reconhecem como importantes o suficientes. Eu dou consultoria para várias empresas e recentemente eu tenho dado consultoria de marketing para uma empresa específica do setor florestal. E nós contratamos dentro dessa empresa uma agência de marketing para fazer o tráfego pago. E dentro da empresa eu tenho um time comercial. E quando o time recebe os leads, eles precisam se comunicar com a agência de marketing para dizer se o lead está bom, se está ruim e tal. E eu estava percebendo que o time não comunicava com a agência de marketing. Nós tínhamos uma agência de tráfego, nós tínhamos lá um grupo, o time comercial não falava com a agência de tráfego e os leads estavam muito ruins. Falei, gente, mas que negócio esquisito. Falei, mas por que você não fala no grupo? Ah, tá bom, vou falar. Ah, por que você não fala no grupo? Tá bom, vou falar. E isso ficou. Até um momento que eu parei e falei, não, gente, a gente precisa fazer um acordo muito claro aqui. Foi aí que chegou o motivo. Uma das meninas disse assim, Wilton, mas naquele grupo tá cheio de gente importante, você tá lá, o pessoal da agência é tudo experiente, e como que eu vou falar para vocês que o lead tá ruim? Eu falei, meu Deus. Aqui nós chegamos no ponto. A pessoa que não se reconhece como importante, ela não consegue dizer não. Ela não consegue, ela tem uma barreira muito grande. Então, o primeiro ponto aqui, reconheça-se como uma pessoa importante. E o Pedro e o Juliano, que fizeram o treinamento comigo, sabem, na sala, com 15 alunos, todos não se reconheciam tão importantes assim no início. Quando nós fomos avaliar aquilo que essas pessoas já tinham feito na vida, nós chegamos em números assustadores, extraordinários. Aí a pessoa olha para aquilo ali e fala, eu sou isso aqui? E de fato é. Então, reflita sobre você, reflita sobre sua vida e reconheça a sua importância. Perfeito. Bom mesmo. Isso aí, Wilton. E a comunicação também vai além do que a gente diz, né? O nosso corpo também fala. Ouvi dizer que você tem uma história interessante sobre a linguagem corporal. Conta pra nós aí. Tenho. Olha, essa é muito boa. Gente, essa vai dar um corte. Manda bala. Como o Botox salvou a vida de uma líder. O Botox. Veja, a gente estava falando lá no início a respeito de linguagem corporal e microexpressões faciais. Sim. E algumas microexpressões faciais a gente não controla. Essas expressões, elas são calibradas ao longo da vida e nós a temos. Por exemplo, uma expressãozinha de micronojo aqui diante de alguma situação, daquela... Isso passa uma mensagem muito equivocada. Eu fui chamado para dar consultoria, mentoria para uma líder que estava assumindo sua primeira liderança. E a reclamação era a seguinte: ela não consegue se comunicar com os liderados. Todo mundo tem medo dela. Posição essa que eu já estive, as pessoas tinham muito medo de mim. E eu precisei fazer várias correções, estudar comunicação não violenta, comunicação assertiva, etc. Estudei, melhorou, tudo bem. Mas o problema é que ela já tinha feito isso. Ela já tinha estudado comunicação não violenta, ela se dedicava. E na minha comunicação com ela, eu não percebi absolutamente nada de agressivo. Só que quando eu estou dando essas consultorias, geralmente eu gravo a pessoa falando e depois em casa eu vou fazer a decupagem daquele vídeo, eu vou analisar a expressão, detalhe, eu pego régua, vou medir, etc. Quando eu fui analisar o vídeo, Pedro, falei, eureka, achei. Achou os detalhes. Achei. Isso aqui dela se franzia
com uma velocidade tal e sempre. Então, várias vezes durante a frase, ela franzia isso aqui, que passava uma cara de raiva. Então, eu consegui fazer vários prints dela em uma frase que passava raiva. Por que eu não conseguia perceber? Porque o meu estilo de comunicação próprio é um estilo mais autoritário. Então, isso para mim era algo ok. Eu consigo me comunicar com esse estilo. É meu estilo preferencial. Mas os liderados dela eram pessoas muito ligadas ao estilo amigável. Entendi. Ou ao estilo analítico. Entendi. E para o estilo amigável, isso era uma demonstração de guerra. Era um pedido para guerra. Falei, eu vou resolver essa mulher com um botox. Conversei com ela, eu fui claro, eu falei, olha minha amiga, sua situação tá resolvida, tá? Nós podemos inclusive encerrar a mentoria por aqui. Ela falou, que é isso, Wilton, o que eu vou fazer? Você vai procurar uma pessoa que faz botox e você vai colocar uma gotinha aqui pra mim, ó. Fala com ela que é pra colocar uma gotinha aqui pra tirar essa expressão de raiva. Ela falou, você tá de brincadeira com minha cara. Falei, não estou. Ela fez o botox. E a percepção foi muito diferente. Que loucura, cara. Foi muito diferente. Agora eu te pergunto, o liderado dela sabia que era isso? Não. Não sabe. É algo inconsciente. Você simplesmente olha e você percebe algo estranho ali, algo que não se encaixa. Quando nós falamos assim, eu não fui com a cara daquela pessoa, tem algo ali. Tem algo ali que a gente não sabe o que é. Então o Botox já salvou a vida de uma líder, já salvou a liderança. Pegando o gancho do que você está falando, Wilton, tem um amigo que ele tinha, sem ele perceber, né? Foi perceber isso na época de, sei lá, 15 anos que eu tinha, assim. Eu percebia, eu comecei a fazer essa leitura inconscientemente, assim, eu comecei a notar alguns detalhes que ele fazia muito assim, ó. Assim, fechava o olho, assim, sabe? E dava a entender que ele não estava te entendendo. Só que aí era uma coisa de problema de vista. Problema de visão. Problema de visão. Ele fazia assim, ó. Quando você ia conversar com ele, ele fazia assim, ó. Fechava o olho. E ele estava com problema de vista. Só que a percepção que a gente tinha é que ele não entendia nada que a gente conversava com ele. E olha que coisa... Aí você tinha que você mudava a sua forma de comunicar com ele com medo que ele não estava entendendo. Você falava devagar, você falava pausadamente, sendo que depois ele colocou o óculos. Exato. Colocou o óculos e resolveu. E olha que coisa engraçada. Ele estava ali, quando ele fazia esse gesto, te respeitando, porque ele queria te ver melhor, ele estava fazendo o máximo para te ver melhor. Dá atenção. E você estava percebendo que ele... talvez não estivesse entendendo o que você estava falando, talvez não estivesse gostando do que você estava falando. Essas coisas são interessantes. Isso, cara. Eu vi um vídeo esses dias, gente, que eu adorei. Eu sou o homem dos memes, eu adoro ver memes. E eu vi, teve um cara que ele fez um negócio muito doido. Ele foi apresentar a namorada para a mãe. E ele disse para a namorada que a mãe dele era surda, mas é mentira. E ele disse para a mãe que a namorada tinha alguns desvios mentais. Nossa. Quando as duas se encontraram, a namorada começava a gritar e aí a mãe começava a ficar preocupada e o negócio não se encaixava e se acabava de dar risada. Mas isso acontece hoje em dia. Muitas vezes a pessoa te entrega algum gesto, alguma expressão e você entende de forma muito equivocada. Eu me lembro, isso Bahia e Minas, São Paulo. Lá na Bahia é comum eu falar assim, eu vou te pedir um favor, né? Ô Pedro, deixa eu te abusar aqui. Pega um copo com água pra mim. Se você fala um negócio desse em São Paulo, sobretudo pra uma mulher, ô moça, deixa eu te abusar aqui. Meu Deus. Nossa senhora, isso dá uma confusão do tamanho do mundo. Então, aí já surge outro tema importante, que é a adequação. Você precisa de uma linguagem corporal, de um vocabulário adequado para a situação que você está e, sobretudo, para a pessoa com a qual você está se comunicando. Nossa. Esses dias fazendo treinamento de atendente de loja. E tem uma cultura extremamente equivocada que diz que o vendedor precisa ser uma pessoa animada. O vendedor ele precisa ser movimentado. Depende. Para quem esse vendedor vai vender? Você imagina uma loja
uma loja de calçados, que eu tenho um vendedor extremamente animado e entra por essa loja uma moça extremamente tímida, miúda, ela tá toda retraída. Esse vendedor bate palma e fala: "Ô, minha amiga, que prazer receber você na loja, chega pra cá, chega pra cá." Essa mulher, ela vai se sentir extremamente desconfortável, exposta. E com isso, muito provavelmente, ele não vai conseguir fazer a venda. O que ela vai querer? Fugir daquela situação o mais rápido possível. Então, eu preciso modular o meu comportamento baseado no outro. Eu preciso me comportar da forma que o outro se comporta. E isso é um desafio porque eu não posso perder a minha autenticidade. Então, eu preciso continuar sendo eu, mas conseguir me adaptar às necessidades comunicacionais do outro. É como se fosse uma base de neutralidade. Você, por exemplo, nesse caso do vendedor, ele vai ter uma postura um pouco mais neutra no primeiro momento, digamos assim. E aí, determinado, vamos supor que essa pessoa que ele atendeu já é alegre, espontânea, ele vai começar a conversar na mesma frequência dessa pessoa? É quase isso, com um ponto de melhoria. O vendedor, ele precisa se desenvolver a tal modo que, ao olhar para a pessoa, ele consegue diagnosticar o perfil comunicacional dessa pessoa. Então, ele bate o olho, diagnostica o perfil comunicacional e já ajusta a comunicação dele para aquele estilo. Eu tenho uma loja em Viçosa que eu adoro, o atendimento é maravilhoso e a vendedora é ótima. Comigo ela funciona super bem, mas ela fala tão alto. Ela grita, ela fala com uma empolgação, ela ama aquele negócio que ela está vendendo. Eu falo, gente, se uma pessoa tímida estiver fazendo negociação com essa mulher, essa pessoa vai sair daqui correndo. Então, o vendedor precisa entender de gente. Quem vende precisa conhecer pessoas. E aqui eu falo diretamente com dono de loja. Treine os seus vendedores. Gaste dinheiro, invista dinheiro no treinamento dos seus vendedores, porque eu te garanto que pequenos ajustes no processo vão fazer com que você ganhe muito, mas muito mais dinheiro. Um vendedor bem treinado, ele faz a diferença em qualquer negócio. Concordo Com plenamente. certeza. Por falar nisso, eu acredito que ao longo da sua experiência com os treinamentos que você tem observado alguns padrões que se repetem na comunicação. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao se comunicar na vida profissional e na vida pessoal? Eu não vou ser usual nessa resposta. Eu acredito, Juliano, que o erro mais comum que as pessoas cometem é não conhecer a si própria. Sobretudo quando nós estamos falando de vida pessoal. Quando eu não conheço a mim mesmo, eu não sei direito lidar com as emoções que eu sinto. Eu não conheço direito as emoções que estão aqui. E quando eu não conheço a minha emoção, eu acabo jogando para fora uma comunicação totalmente bagunçada. Lá no treinamento, vocês se lembram, eu gasto muito tempo falando de mentalidade, de como o nosso cérebro funciona. A gente fala da teoria do cérebro trino, etc. E o mais importante é entender que nós temos uma tendência natural a nos comunicar de forma automática. Quando eu falo comunicar de forma automática, eu estou dizendo que eu não me comunico no racional, mas eu me comunico no emocional. Então, uma determinada emoção gera uma comunicação específica. Só que se eu não entendo o que essa emoção quer me dizer, eu acabo jogando no outro algo que ele não tem absolutamente nada a ver. Nos relacionamentos acontece muito isso. Um dos membros do relacionamento quer carinho. Uma dessas pessoas quer carinho. Está se sentindo triste, está se sentindo excluído, está se sentindo rejeitado. Essa pessoa poderia ter uma comunicação claríssima. Meu amor, eu preciso de carinho. Eu estou precisando ficar mais tempo com você. Eu estou me sentindo rejeitada. Eu quero mais presença. Eu queria estar contigo. E essa comunicação poderia, inclusive, se transformar numa coisa fofinha de casal. O outro responde: vem pra cá, vem pra cá. Eu largo absolutamente tudo que eu estou fazendo para resolver esse problema. Geralmente não é isso que acontece. A pessoa que está se sentindo rejeitada, e rejeição gera inclusive dor física. Se você tomar um Tilenol, resolve.
né? A rejeição é algo que gera uma dor real no seu corpo. Essa pessoa, ao invés de comunicar isso com clareza, começa a utilizar a ironia. É porque eu não sirvo para nada dentro dessa casa. Eu não valho absolutamente nada. E aí começa a criar várias situações. Essas situações vão gerar uma discussão, da discussão passa por uma briga, chega em um determinado momento que os dois já não sabem mais por que estão brigando, mas como começaram a brigar, não tem como terminar, parar de brigar do nada, e aí a briga se estende por semanas. Por semanas. Eu diria que entender a si próprio para se comunicar melhor é algo que melhoraria pelo menos em 70% a maioria dos casamentos do Brasil. Concordo. E o que acontece? Parece Deus é um cara maravilhoso, mas ele faz umas junções que são engraçadíssimas, né? Geralmente ele junta um engraçadinho com uma pessoa mais séria, né? Ele junta o lerdo com o acelerado. Com acelerado. Ele junta o expansivo com aquele extremamente retraído, o fleumático com o colérico. E aí é guerra, eu acho. Mas é divertido para ir lá em cima assistir. Com certeza. Deixa eu ver o que vai rolar. Eu precisava, né? Então ele ali organiza direitinho para também ter o prazer de nos assistir. Exatamente. Aqui embaixo. Uma das partes que eu mais achei interessante no seu curso, né, que a gente fez com você, que deu uma prova pra gente, que era assim, pra gente colher algumas opiniões de pessoas. As 5 principais pessoas que estão, né, ao seu redor. Ao redor e tudo mais, outras pessoas assim um pouco distantes, aleatórias, mas a percepção delas sobre você. E tinha vários questionamentos ali. E aquilo me surpreendeu de uma forma, cara, em casa, com minha mãe, com meu irmão, com minha mulher, que eu falei assim, não é possível que você pense isso de mim. Sério mesmo que você acha que eu sou isso? Eu durmo com você todo dia. Não é possível, cara. Sério, então, isso foi genial, porque a gente entra no modo da nossa bolha, né? A gente está naquele universo ali, a gente está entendendo que a nossa oratória é perfeita, a nossa comunicação é perfeita, a forma que a gente está falando está tudo bem, tudo claro, mas e a pessoa que está ouvindo? E você sabe que isso a engenharia me deu. Foi a engenharia e o mestrado. Foi aprender estatística. Graças ao professor Carlos Pedro Boechat, muito obrigado, professor, que me obrigava a decorar fórmulas. Eu odiava isso enquanto estava no curso, mas depois eu passei a amar porque eu realmente entendi aquele negócio. E é necessário que você tenha um espaço amostral interessante a respeito de você. Você tem uma visão de dentro. É importante perceber as visões de fora. E você vê que não existe uma correlação tão direta entre a percepção da sua mãe com a percepção da sua esposa, com a percepção dos filhos. São percepções muito diferentes. Porque são Pedros efetivamente diferentes. São outros Pedros, são vários que existem. E isso não diz que nós não somos autênticos, que nós não somos unos, mas diz que nós nos comportamos diferentes em cada situação da vida. Exatamente. Por isso, perceber o que o outro pensa a respeito de nós é muito importante. E só mais um detalhe, que realmente é isso, é uma percepção que era a mesma pergunta, mas no olhar de cada pessoa diferente. E às vezes talvez, né, uma forma como uma pessoa ela guarda na memória um acontecimento, ela acaba te criando um estereótipo sobre aquilo que é muito difícil, né? A gente que é das redes sociais, tem muitos seguidores e tudo mais, a gente se expõe todos os dias, então você imagina quantos olhares tem e percepções diferentes tem pela gente ali. E aí você tocou num ponto interessantíssimo, Pedro. Quando você tem um líder jovem, esse líder tem vários defeitos ali, várias coisas que precisam ser corrigidas, e ele vai mudando no longo do tempo. Ele vai se estruturando, aprendendo, estudando, etc. Só que algumas pessoas da equipe dele lá no início, elas não conseguem enxergar a mudança. Porque elas criaram uma caricatura daquela pessoa. Então, não importa o que ela vai fazer de mudança, essa pessoa não vai perceber. É aí que muitas vezes, para você corrigir a equipe, você precisa de gerar demissão. Você precisa, de fato, tirar determinadas pessoas do time
porque elas não conseguem enxergar aquela pessoa de forma diferente. Não cria uma conexão ali. Ou até mais, não pensando em pessoa, mas pensando em empresa. Né? 99,9% das empresas do Brasil, elas nascem de forma desorganizada. Elas nascem da loucura de um empreendedor, da coragem. A gente pega esse negócio e começa a tocar. E os primeiros colaboradores, eles convivem com essa empresa bagunçada, desorganizada, pau quebrando, e gente chega atrasado e não chega, e não tem treinamento, e aqui é vender um almoço para comprar a janta, e o pau quebrando. A empresa, ela cresce, ela passa a se organizar. E o empreendedor, ele tem uma dívida de gratidão com aquelas pessoas do início. E ele vai mantendo. O que isso gera? Um atraso na percepção da nova cultura. Então, aqueles trabalhadores lá de trás não conseguem enxergar que aquela empresa é outra, que aquela empresa mudou, e eles vêm arrastando aquele comportamento. Então, eu te diria o seguinte: encerrar relacionamentos muitas vezes é algo extremamente importante. Então, nós precisamos encerrar o relacionamento com pessoas que veem o Pedro como ele era lá atrás, porque não dá mais, não combina mais. Hoje o Pedro é um mega empresário que tem filho, que tem esposa, que tem uma família, sócios, parceiros. Ele está pensando outra coisa, ele está numa frequência diferente, e não dá também para você, apenas mudando a sua comunicação, mudar a percepção do outro sobre você. Nossa, genial. É exatamente isso. Muito bom mesmo. Oi, Hilton, tem uma coisa que a gente observa em muitas profissões, que é quando a pessoa tem muito conhecimento sobre o assunto, mas não consegue expressar muito bem. Por que isso acontece? Olha, eu sempre falo a respeito disso. Eu tenho certeza que o Pedro já fez inúmeros cursos de design na vida dele, é a profissão dele. O Juliano era um empresário de autoescola, ele fez várias coisas ligadas a isso. E nós temos uma tendência muito natural a nos profissionalizar naquilo que é o nosso core, naquilo que é o nosso negócio especificamente. Então, um advogado, ele faz vários cursos de direito ao longo da vida. Porém, todos nós, absolutamente todos nós, nos comunicamos. Nós nos comunicamos, ponto. E a maioria de nós nunca fez um curso de comunicação e oratória. Nunca. Então, é esperado que eu tenha um conhecimento, mas que eu não consiga comunicá-lo. E isso acontece muito, Pedro e Juliano, em universidade. Você tem professores, doutores, com pós-doutorado, com livro publicado, com pesquisa em 50 mil países. Quando você vai ter a aula com aquele cara, você fala, um semideus está na minha frente, eu preciso parar agora para ouvi-lo. Quando ele abre a boca, não sai absolutamente nada. A coisa é degringolada, ele não consegue transmitir aquele conhecimento. Por que isso? Porque ele dedicou a sua vida a aprender uma determinada coisa e ele não estudou lá pedagogia, ele não estudou comunicação, ele não estudou oratória, então ele não consegue transmitir aquilo com eficiência. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o mix da nossa formação, né? E hoje eu geralmente distribuo esse mix em 3 partes. E olha que eu estou falando de formação especificamente. Nós precisamos dedicar uma porcentagem desse mix para, de fato, aprender sobre aquilo que é o nosso negócio, sobre a nossa área de atuação. Uma outra porcentagem desse mix eu devo necessariamente dedicar a aprender comunicação, oratória, persuasão, linguagem corporal e todos esses temas que estão ligados com a comunicação humana. E uma terceira parte do mix, mas não menos importante, precisa ser destinada a adquirir aquisição de repertório. E quando eu falo aquisição de repertório, eu estou falando de literatura, de arte, de música, de gastronomia, de vinhos, de tudo. Eu estou falando de coisas que vão levar você a sentar em grandes mesas e ter assunto para conversar. Eu tenho um mentoriado e agora sócio, uma pessoa que eu adoro, que é o Dr. Lailson Ambrosio.
E eu estava na casa dele no final de semana e o irmão dele estava lá. E o irmão dele é sommelier de cervejas. Mas ele comunicar, ele é quietinho na dele, fica o tempo inteiro quieto. Eu falei, olha, esse negócio é sommelier de cerveja, reconhecido nacionalmente, e você não apresenta aqui umas cervejas para nós? Ele, não diga mais nada. Ele já levantou. Parece que veio um negócio naquele homem, tomou um trem, ele falou, não diga mais nada, já foi colocando taças na mesa, e daqui a pouco já foi a cerveja, nós vamos fazer aqui uma degustação em 4 passos, e naquele momento ele se comunicava com uma alegria. Ele conseguia transmitir aquilo com uma ênfase, com uma leveza, que eu falei, olha um comunicador aí entre nós, né? E assuntos como esse, eles são muito gostosos para uma roda de conversa. Você precisa se tornar uma pessoa interessante. Uma pessoa interessante. É importante, então, que você entenda que para se comunicar bem, você precisa, além de estudar a sua área de atuação, estudar oratória, obviamente, e adquirir repertório, estudando outras coisas que são agradáveis para que você possa ter assunto para conversar. Quando você estava falando essa questão do professor, eu passei por isso, né? Tive uma experiência na minha pós-graduação. Um dos professores que eu tive na minha pós-graduação era um dos mais inteligentes, um currículo assim, exemplar de muita coisa. Só que a aula dele, cara, dava muito sono, porque dava até dó do cara, mas a verdade era essa. E quase ninguém, eu acho que chegava para ele para falar sobre isso, porque era o seguinte, ele falava muito baixo, muita teoria. E uma voz bonita, provavelmente. Mas era muito baixo. Ele não... Acho que o corpo fala também, né? Fala. Nesse sentido. Ele ficava muito curvado, muito tímido. A voz dele não passava muita seriedade. Só que dava para saber que ele tinha um conhecimento muito vasto, muito amplo. Só que as pessoas ficavam muito monótonas. A aula dele se passava a ser muito monótona. Essa palavra, inclusive, monótono. De onde vem a palavra monótono? Monotom. Né? É justamente aquela voz reta. Ela não tem variação. Os fonoaudiólogos trabalham muito bem isso. Eu falo sempre, né? Você vai num desfile de 7 de setembro, sempre tem um homem e uma mulher fazendo a narração. Quando o homem fala, está entrando na avenida o tribunal, você até arrepia, né? Aí depois vem a mulher. O batalhão da Tenente Coronel fulana de tal. Aí isso te dá um acalento. Então, a variação de tom na voz, ela contribui muito para que a sua fala seja uma fala interessante. Eu sempre recomendo aos meus alunos variar 3 elementos. O primeiro, velocidade. Em alguns momentos, nós vamos falar um pouco mais devagar. E isso traz a reflexão. As pessoas já começam a pensar melhor naquilo que você está falando. Em outros, a gente dá uma acelerada, fala rápido, se movimenta mais. Então, mexer na velocidade é importante. Mexer no tom mais grave, mais agudo. Isso é muito importante também para que sua fala seja interessante. E, por último, mexer na velocidade, mexer no tom, eu vou mexer no volume. Tem horas que é preciso falar mais alto e tem horas que é preciso falar mais baixo. Quando você vê um pastor de igreja evangélica fazendo uma pregação, tem hora que ele fala tão baixinho, mas tão baixinho, que chega a ser quase inaudível. Depois ele extrapola e ele fala com ênfase, ele pisa no chão, ele pula. Então você começa a olhar para aquilo, você pode não gostar da fala dele, mas é impossível não prestar atenção. Aquilo chama a atenção de uma tal maneira que você fica vidrado. E olha só, a ferramenta é uma que todo mundo tem. A voz. Tá aí, é só treinar. Exatamente. Na política também acontece muito isso. Com certeza. Quando vai no palanque, na oratória ali... Então, aí quando vai falar direcionado para o povo, aumenta a voz, vamos lá, juntos, aí usa essas palavras. Teve uma também, Wilton, que eu achei muito interessante, foi até um amigo meu de faculdade que fez, junto com a professora nossa, uma palestra sobre o poder das palavras negativas, né? Ele fez um contraponto das palavras positivas e negativas, como que isso influencia na parte do não, nunca, jamais. E isso, depois dessa palestra também mexeu muito com a minha cabeça, que eu falava muito assim, eu acho.
as palavras de dúvida, algumas coisas assim, eu falava muito eu acho. E depois de certo ponto, que eu já tive muita experiência e validações, eu falei assim, eu acredito, eu comecei a mudar o eu acho pelo eu acredito, que tem a mesma intenção ali no final das contas, mas é outra percepção sobre algumas palavras, né? Como que substituir uma palavra, como que isso impacta na comunicação? E impacta de uma forma que a gente não imagina. Porque se você está falando, Pedro, eu acho, ou você acredita, ou eu acredito para o Juliano ele não para analisar se Pedro falou acho ou se Pedro falou acredito, mas internamente, subconsciente, o processamento disso vai ser diferente. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Palavras Mágicas. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, John Berger, sei lá. Mas ele fala uma coisa que eu acho incrível. Se você chama uma criança e fala assim, você quer me ajudar? Ou se você fala, você quer ser o meu ajudante? O ser o meu ajudante é muito mais forte do que o quer me ajudar. Porque ela se sente parte. Você está falando que ela é alguma coisa. Ela cria uma identidade natural. Então, até a nossa comunicação com uma criança, ou com um colaborador, ou com a mulher, ou com o marido, quando nós começamos a ter consciência dessas palavras diferenciadas, quando nós começamos a ter consciência de determinados gatilhos mentais, faz com que nossa comunicação melhore exponencialmente. Com certeza. Exponencialmente. É transformador. Lá em casa eu tenho brigado pouco, né? A gente já teve épocas de brigar muito, mas agora eu tenho brigado pouco. Porque eu decidi mostrar para minha mulher, em algumas questões, que a comunicação está equivocada. E ela também comigo. Então, quando ela fala algo que eu sei que está baseado na emoção, eu falo, olha, você está me dizendo isso por conta disso e você está querendo me atingir aqui. Não vai funcionar. Vamos voltar? Aí ela para assim, ela coça aqui a sobrancelha, ela, tá, vamos voltar aqui. Não, é porque eu tô sentindo isso. É porque eu quero tal coisa. Então, a gente consegue, com essa clareza comunicacional, melhorar todos os nossos relacionamentos profissionais e pessoais. Cara, isso é fantástico, é para tudo, né? Como você falou, Wilton, a comunicação ela está presente em tudo que a gente faz. No relacionamento, do pai para o filho. Eu já percebi isso em casa, né? Tenho um menininho de 2 anos e eu já percebi quando minha esposa vai chamar ele para tomar banho, ela fala, vamos tomar banho. Aí eu falo assim, vamos lá ajudar o papai a brincar com o ursinho no banheiro? Como que é diferente a percepção? Como que ele vai rindo, sorrindo e não estou impondo? Exato. Então eu acho que isso funciona para qualquer coisa. E aí um recado até para os profissionais, pessoal, começa a entender a comunicação como essa chave para virar muitas coisas. Tem grandes empresários aí que estão investindo muito na comunicação de modo geral para aprimorar a comunicação interna, que nem você está falando, Wilton. E a comunicação externa também, de como está transmitindo a imagem da marca, da empresa. Então, é necessário olhar com bons olhos para a comunicação, que muitas vezes a comunicação era deixada sempre de lado. Quando tinha um corte, né, Juliano? Quando a gente vê isso no dia a dia, qual que é a primeira coisa que corta? Comunicação. Corta o marketing, corta a publicidade, corta os investimentos na comunicação. O que é uma loucura, né? É loucura, porque aí a pessoa entra, não, estou vendendo bem, estou fazendo isso, só que chega um determinado momento que a empresa para por ali. Ela não consegue expandir mais, ela não consegue melhorar as etapas. Aí chega um concorrente, abre do lado, o que acontece? Engole. Entendeu? Porque esse concorrente às vezes está super preparado para a comunicação. E geralmente o concorrente que chega, ele está abrindo um negócio e quando nós estamos abrindo um negócio, o nosso orçamento de marketing é bem maior. Então eu coloco um orçamento de marketing grandão. Essa pessoa que disse que estava vendendo bem e por isso ia cortar o marketing, ela está lucrando os louros daquele investimento bom que ela fez lá atrás. Exato. Então ela para, em um curto espaço de tempo, vai parar também de vender. Exatamente. Então a gente precisa realmente falar isso para as pessoas. E eu vejo Viçosa, eu sou perdidamente apaixonado por Viçosa. E Viçosa construiu um comércio, do meu ponto de vista, muito abundante.
Viçosa tinha um mercado consumidor muito abundante, você tinha estudantes, você tem estudantes aqui, então você abre os negócios e as coisas começam a funcionar. Isso, obviamente, é maravilhoso, mas por outro lado é ruim. Viçosa fez com que grande parte dos empresários se acomodassem em determinadas questões, sobretudo ligadas a marketing e comunicação. Então, como eu tenho um mercado consumidor, é óbvio, não preciso trabalhar tanto. Mas aí começa a vir o mercado online, né? Aí começa a surgir as franquias, lojas de rede, as grandes marcas. E aí como é que fica o comércio local? Porque hoje eu, sinceramente, gosto de comprar no comércio local porque eu sou bem atendido. Então eu adoro ir na loja que eu geralmente compro minhas roupas, meus ternos, Por quê? Porque lá eu me sinto rei. Porque lá as pessoas me conhecem, me atendem bem. E eu não vou fazer merchan aqui porque eu sei que eles não patrocinaram o programa ainda. Quando eles patrocinarem, eu volto para fazer merchan. Mas existem lojas da cidade que te tratam como se você estivesse como se eles estivessem fazendo um favor a você. E isso precisa mudar. Os nossos empresários precisam entender que treinar time para atendimento é fundamental. É transformador. Fundamental. Wilton, nós estamos chegando no final do programa. Como eu te falei, passa rapidinho. Passa rapidinho, mas quero agradecer, cara, a sua presença. Agradecer também tudo que você contribuiu com a gente na parte da comunicação. Tem coisas valiosas ali que eu aprendi e tenho interesse em aprender cada vez mais. A gente está sempre te acompanhando nas redes sociais lá. Já deixa seu Instagram aí para o pessoal te seguir. Fala aí pro pessoal qual é o Instagram. Muito bem, meu Instagram é o @WiltonOratória, mas antes de acabar eu quero fazer um merchan, que é um merchan extremamente importante. Nós estamos construindo em Viçosa o IFEV, Instituto de Formação Executiva de Viçosa. O IFEV, Pedro, é uma escola de negócios, uma escola que vai formar grandes executivos do Brasil inteiro. E por que ele é muito diferente de todas as outras opções que nós temos aí de escola de negócio? Porque nós não vamos oferecer apenas um MBA, nós não vamos oferecer apenas uma especialização acadêmica. Nós vamos oferecer um MBA com professores mestres e doutores, pessoas com experiência de mercado, mas nós também, acoplado ao MBA, entregamos uma consultoria. Então é o MBA que vai te ensinar a se vestir melhor. É um MBA que, além de te ensinar tudo que você precisa para gerir um bom negócio, vai te dar aulas de comunicação e oratória. Vai ensinar você a criar narrativa da sua profissão, da sua vida profissional. Vai te permitir publicar um capítulo de livro, vai te permitir participar de um podcast. Inclusive, já adianto aqui, nós não fizemos as negociações, mas o nosso podcast será neste estúdio aqui. Maravilha. Então, os nossos alunos terão a oportunidade de participar de eventos e conseguir demonstrar, de fato, a sua autoridade. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Vai ser um sucesso. Já estamos construindo. Dia 14 de abril, nós vamos lançar a primeira turma do MBA, o MBA reconhecido pelo MEC, com todas essas outras entregas que, de fato, vão fazer diferença na sua vida, diferença na vida das pessoas que participarem do MBA conosco. Bom demais. Bom demais, Wilton. Foi um prazer, foi uma honra te receber aqui conosco, ouvir sua trajetória e aprender cada vez mais com o seu profissionalismo, seu trabalho. Obrigado por você ter vindo aí participar do nosso podcast. É uma alegria, é uma alegria. Em cada temporada vocês podem me chamar para fazer um episódio. Com certeza, bom demais da conta. Nós vamos estar sempre aqui em parceria, vai ser um prazer divulgar seu negócio, tenho certeza que vai ser sucesso e o mercado está precisando disso, tá, Wilton? Com certeza. Muita gente está precisando disso, vai ser sucesso absoluto. Tem muita gente boa que precisa aparecer e precisa conseguir aparecer. Isso é algo que nós fazemos de bom para a sociedade. Quem é bom precisa ter lugar. Esse com chave de ouro. Les Paul, galera. Valeu, é um prazer. Prazer imenso. Nossa, até mais. Bom demais da conta. Nossa.